Olá, irmãos e irmãs em Cristo. Estou aqui no meu primeiro vídeo no meu canal, para ensinar vocês a palavra de Deus, as profecias dessa Bíblia. O meu canal chama-se Revelando as Profecias. O intuito desse canal é eu revelar as profecias, para vocês, o que significa, em Daniel, Apocalipse, vai ter vários vídeos aqui para você, para vocês aprenderem, sobre as profecias. Por isso, que eu quero trazer para você o livro de Daniel hoje, o capítulo 2, é o sonho do rei Nabucodonosor de uma estátua assustadora. Por isso, vamos orar primeiro, antes que eu revele, esta profecia. Vamos orar. Senhor meu Deus, que o Senhor me guie nesse dia maravilhoso, desta tarde maravilhosa, que o sol está brilhando lá fora. Que eu possa revelar as suas profecias, para que o Senhor me ajude, que me guie nesta profecia hoje, para ensinar ao público, para o público aprender, os reinos, e que possam compreender que o tempo final está chegando. Por isso que elas precisam entender a profecia. E por isso, Senhor, eu peço e oro em nome de Jesus. Amém. Então, meus amados irmãos e irmãs em Cristo, o que eu vou revelar para vocês hoje é o Daniel capítulo 2. Daniel interpreta o sonho de Nabucodonosor. Nabucodonosor estava no seu leito, depois de um dia de reinado, ele estava em seu leito e ele teve um sonho numa estátua assustadora. E nessa estátua, tinha a cabeça de ouro, o peito e os braços de prata, a cintura, o quadril, de bronze, as pernas de ferro e os pés, parte de barro e de ferro. Era misturado, parte ferro e barro não se misturam, será um reino aí fragilizado. Por isso, eu vou ler o capítulo 1, o capítulo 2 e o versículo 1, só para vocês entenderem mais ou menos o que significa todo esse contexto. Capítulo 2, versículo 1. No segundo ano do reinado de Nabucodonosor, teve um sonho. O seu espírito se perturbou e passou-lhe o sono. Então, verso 2. Então o rei mandou chamar os magos e os encantadores, os feiticeiros, os caldeus, que declarassem ao rei quais foram os sonhos. Eles vieram se apresentaram diante do rei. Todos os magos, os feiticeiros, os encantadores que tinha no reinado de Nabucodonosor lá na Babilônia. E Daniel foi bem novinho para a Babilônia. Acho que ele tinha 17 anos no ano 605 a.C. Ele e os amigos, que foram para a Babilônia, eles se juntaram, aos magos, aos feiticeiros, aos encantadores que tinham lá no reino. Por isso, o rei chamou eles primeiro, não deu nem importância para Daniel e os seus amigos, E o rei queria que ele interpretasse, que eles interpretassem o sonho do rei. Por isso, que eles foram diante do rei, e pediram para o rei falasse o sonho para eles interpretar. Mas o rei queria que eles interpretassem o sonho dele, sem ele falar. Então, Nabucodonosor se enfureceu, porque eles não sabem, como se diz assim, só Deus sabe, revelar, os segredos, para a humanidade, para os profetas. Então, por isso que, estátua nenhuma, nem argila, nem nada, que é feita, de estátua, sabem nada, eles não ouvem, nem escutam, eles não ouvem, nem enxergam, não falam. Então, nunca vai acontecer isso. Nunca vão acontecer de essas estátuas falarem e declarar uma coisa para alguém. É só Deus do céu mesmo, o Deus verdadeiro. Então,
Quer dizer, o rei se enfureceu, mandou que matasse todos os magos, os feiticeiros, e até Daniel e seus amigos foram pegos de surpresas, né? Que era que o comandante Arioque foi até eles, né, para catar eles para executá-los, mas como se diz, Daniel perguntou até para Arioque, por que você está levando nós à condenação? O que aconteceu? Aí, ele falou, o rei quer que interprete, ele teve um sonho e quer que interprete o sonho dele. Aí o que aconteceu? Daniel falou, não, esperem, leva até a presença do rei, e eu vou, pedir para ele, para Deus dar a interpretação para mim do sonho dele. Aí o que aconteceu? Ele pediu uma audiência com o rei, foi até a presença do rei e falou para ele, né, dar tempo para ele, que Deus revelaria o sonho, para ele interpretar para o rei. Ele deu esse tempo, ele sonhou, Deus revelou, ele foi até a presença do rei de novo para interpretar o sonho. E interpretou. A cabeça de ouro era o próprio reino de Nabucodonosor. Era o reinado dele. Era ele a cabeça de ouro. Era a Babilônia, que reinou de 605 até 539. Os peitos e os braços da estátua era de bronze. Era de prata. Que era o reino de Medos-Pérsias. Que era de Medo-Pérsia. Que reinou de 539 até 331. E a cintura de bronze, né? Que era o quadril de bronze, que era o reino da Grécia, que era de Alexandre o Grande, que reinou do ano de 331 até 168 a.C. E as pernas de ferro, que foi Roma, na Roma Imperial. Roma teve duas fases, né? Vocês vão entender nessa estátua. Roma Imperial, né? E depois eu vou falar da outra Roma, que Roma Papal. Eu estou falando do capítulo 2 agora, eu vou revelar para vocês também o capítulo 7. Então é do capítulo 2 ao capítulo 7, que são o mesmo contexto. Estou falando da estátua no capítulo 2, eu vou falar de 4 bestas no capítulo 7. E as pernas era a Roma Imperial, que esmuiçará a todos e pisará, né? Ia ser um reino bastante maléfico, ia ser um reino diferente de todos, ia ser mais destruidor. E foi, né? Que Jesus Cristo viveu nessa época, né? Jesus Cristo viveu do ano... ninguém sabe praticamente o ano que ele nasceu, foi... Muitos dizem que era o ano 4, que era antes de Cristo, né? Eu sei que ele batizou no ano 27, né? E morreu no ano 31. Né? Ele se batizou no ano 27 e morreu no ano 31 crucificado. Ele viveu nessa época de Roma. Ele viveu nesse reino, que era esse reino maléfico. Então, quer dizer, é complicado. Você viver num reino que era um reino que judia, né? Judia de todo mundo. Era um reino que não tem piedade de ninguém, né? Era um reino maléfico. E por isso que são pernas de ferro, né? Ferro é resistente, ferro é perigoso. Então por isso que foi considerado Roma. E os pés, né? Que foi de ferro e de barro. Seriam reinos divididos. Que significa que são as 10 tribos bárbaras que iam minar Roma. Desde o ano 352, as tribos bárbaras ia já minando Roma, invadindo Roma, ia destruindo uma parte de Roma. Roma era muito grande, né? Era uma cidade muito grande, que dominava o mundo na época. Roma reinou do ano 168, que derrotou a Grécia na Batalha de Pídima, e ele destruiu a Grécia. Ele reinou do ano 168 até o ano 168 a.C. até o ano 476 depois de Cristo.
Para você ver quantos anos, foi mais de 300 anos, cara, que reinou Roma, que ele reina até hoje, né? Cara, com o reino papal, né? Mas, assim, cara, que reinou, assim, cara, com mãos fortes, cara, foi do ano 168 a.C. até o ano 476 depois de Cristo. E no ano 352 as tribos bárbaras começaram a minar, invadir Roma, querer destruir partes de Roma. E destruíram praticamente mesmo, que concluíram a destruição de Roma, quando no ano 476, né, que derrubaram o imperador. Então, quer dizer, Rômulo Augusto, se não me engano, um imperador que caiu, né, no ano 476. E com a queda de Roma Imperial, foi o norte da Roma, né, que caiu. Aí começaram, aquelas tribos se acamparam em Roma e começaram a dominar. Aí o resto da história eu vou contar, no capítulo 7, que vai acontecer, as 4 bestas, né, que eu vou falar das 4 bestas. Então, quer dizer, complementando esse capítulo 2 aqui, Daniel, deu a interpretação para o rei. E como se diz, tranquilizou o rei. Eu vou ler o capítulo aqui agora, que Daniel foi coroado. O capítulo 2, versículo 46. Então o rei Nabucodonosor se inclinou e prostrou o rosto em terra perante Daniel, e ordenou que lhe fizessem oferta de manjares e suaves perfumes. Disse o rei a Daniel: certamente o vosso Deus é o vosso Deus dos deuses, e o Senhor dos reis e revelador de mistérios, pois pudestes revelar este mistério. Então o rei engrandeceu Daniel e lhe deu muitos grandes presentes, e pôs por governador de toda a província da Babilônia, como também fez chefe supremo de todos os sábios da Babilônia. Quer dizer, Daniel e seus amigos foram coroados. Ele pediu para o rei que coroasse também os amigos. Que os amigos eram assim com ele, andavam juntos, eram colados. Então, quer dizer, foi gratificante para Daniel, mas salvou também o rei, porque o rei conheceu esse sonho, né, que revelaria que o reino dele não seria eterno, não seria para sempre, né? Não seria eterno, que depois dele viria outro reino, que era inferior a dele, depois ia vir mais um inferior, que era de bronze, né? Que era o ouro, a prata inferior ao ouro, o bronze inferior à prata, e assim, né, foi gratificamente a estátua. E então Daniel deu a interpretação para o rei, e o rei ficou mais assim sossegado, né? O rei ficou mais tranquilo, sobre essa interpretação. Vamos agora para o capítulo 7, que era de Daniel. Quero falar, que é complementação da estátua. O que eu falei da estátua, que a cabeça era a Babilônia, peitos e braços a Medo-Pérsia, o quadril de bronze, que era a Grécia, as pernas de ferro, que era a Roma, os pés, que era dividido de barro e de bronze, que eram os reinos divididos, que eu falei que eram as 10 tribos bárbaras, que hoje é a Europa, que hoje se dá como a Europa, né? Eu vou falar para vocês aqui qual eram as 10 tribos bárbaras. Eu tenho tudo marcado aqui, eu vou falar para vocês qual que era as 10 tribos, bárbaras. Deixa eu achar aqui. Pronto, ó. As 10 tribos bárbaras eram os vândalos, os álamos, os suevos, os visigodos, os burgúndios, os francos, os lombardos, os anglo-saxões, os ostrogodos e os érulos. Os vândalos, os ostrogodos e os érulos, eu vou falar deles depois, eu vou anular 3 aqui, porque a profecia do capítulo 7 fala que eles seriam minados, que seriam exterminados. Depois eu
eu falo deles. Eu vou falar 7, tribos bárbaras, que hoje é a Europa. Os álamos, que hoje é a Alemanha. Os suevos, que é Portugal. Os visigodos, que é a Espanha. Os burgúndios é a Suíça, que era hoje. Os francos é a França. Os lombardos é a Itália. Os anglo-saxões é a Inglaterra. Que hoje, vocês conhecem, é os países da Europa. Né? Vamos, agora pro... vocês entenderam? O que significa, os pés de barro e de ferro, da estátua? Agora eu vou dar a característica completa, que lá ele só falou da estátua no capítulo 2, Daniel. Agora ele dá a interpretação completa, o que é, que tem na estátua. Vamos lá, o capítulo 7 e o versículo 1, de Daniel. O sonho sobre os 4 animais, as 4 bestas, né? Os 4 reinos que seriam, que Daniel, sonharia. E no capítulo 2, ó, tá falando aqui, ó, que era bastante importante, ó, no 2º ano do reinado de Nabucodonosor. Nabucodonosor reinava nessa época. Agora, no capítulo 7, presta atenção agora no que eu vou ler. O sonho sobre os 4 animais. Capítulo 7, versículo 1. No 1º ano de Belsazar, rei da Babilônia, que já é outro rei, é o neto de Nabucodonosor que está reinando. Já passou, vários reis aqui, já passou, o filho de... Depois que Nabucodonosor morreu, passou o filho dele, passou, o genro dele, que era casado com a filha dele. Depois foi o outro genro dele também, que era casado com a outra filha dele também, que era o pai de Belsazar, né, o Nabonido, era o nome do pai de Belsazar, que reinou, acho que 1 ano, 2 anos. E depois o filho dele, Belsazar, que era neto de Nabucodonosor, reinou, sobre a Babilônia. E foi com Belsazar que a Babilônia caiu, para a chegada da Medo-Persa. Então, como se diz assim, por linhas, né? Por etapas eu vou explicando isso, mais nos outros vídeos. O capítulo 7, então. Ó. No 1º ano de Belsazar, rei da Babilônia, teve Daniel um sonho e visão ante seus olhos, quando estava no seu leito. Escreveu logo e sonhou e relatou a suma de todas as coisas. Falou Daniel e disse: Eu estava olhando durante a minha visão da noite e eis 4 ventos do céu agitavam o grande mar. Irmãos e irmãs, o que significa isso? Agitavam o grande mar. Em profecia, cada característica que tem na Bíblia, tem a sua interpretação. E aqui fala que agitavam o mar grande, né, ou o grande mar, depende da Bíblia. O que significa ventos? Que agitavam o grande mar. Ventos em profecia. Dá uma olhada em Jeremias, está em Jeremias, né, e em Ezequiel também, né, que falam, sobre o que ia acontecer. Vento significa guerras, significam batalhas, né, significa tempo de angústia, né, porque vem a guerra, toda a humanidade fica em angústia, né, então, os ventos agitavam o mar grande. E o que significa um mar grande? Em Apocalipse 17 fala que são povos, nações, línguas, nações e línguas. Então, quer dizer, que agitavam a população. Os 4 reinos, né? 4 guerras que viriam, que estava agitando a população, que estava agitando o povo. Então, eu vou falar aqui, ó, da primeira besta, né, que Daniel presenciou em seu sonho. O primeiro era como leão e tinha asas de águia. Enquanto eu olhava, foram-lhe arrancadas as asas. Foi levantado da terra e posto em 2 pés como homem. Ele foi dado a mente de homem. O que significa isso? Que ele viu um leão, que tinha asas de águia, que era forte, né? A águia era uma ave
aquela poderosa, né? Aquela que é perigosa, que ela é mais perigosa que tem, e tinham também e o leão, cara, que é o rei da selva, né? Cara, o leão é rei da selva, então quer dizer, cara, o leão que é o rei da selva, cara, ele tinha asas de águia, cara, olha a força que o leão tinha, que significa a Babilônia, cara, leão significa a Babilônia, é o símbolo da Babilônia, cara, a Babilônia na época, que reinou de 605 até 539 a.C., era o reino mais poderoso que tinha, cara, ninguém, cara, metia o garfo com a Babilônia, cara, ninguém usava-se a se meter com a Babilônia. Cara, que Babilônia é esmuiçará, cara, pisava mesmo, cara, destruía os seus inimigos, né? Cara, destruiu o Egito, venceu o Egito na batalha, cara, destruiu Israel, cara, invadiu 3 vezes, cara, Israel, cara, para exterminar o templo de Salomão. Então, quer dizer, cara, castigou o povo mesmo. Então, quer dizer, e o que significava, e o que significa, foram arrancadas asas, cara, por quê? No capítulo 3 de Daniel, no capítulo 3, não, desculpa, no capítulo 4 de Daniel, tem o sonho de Nabucodonosor, né, que ele se proclamava o rei, se proclamava assim que ele era, que não existia Deus nenhum, que era no céu, que existiam os deuses babilônicos, que ele era, como se diz assim, que concluiu o reinado de Babilônia, ele que construiu tudo, que ele era o soberano. Que ele foi nesse tempo que Deus deu o sonho para ele, que era em sonho, que ele estava dormindo e sonhou, né, com esse sonho, cara, que um anjo do céu caiu, um anjo do céu caiu, um anjo do céu veio, cara, até ele e falou, cara, que ele teria, cara, 7 tempos que ele ia viver em floresta, quer dizer, que ele ia viver como um bicho, cara, por 7 anos. Cara, que para ele conhecer, cara, que Deus é soberano, cara, que Deus que reina sobre todos os reis da terra, cara, ele que domina, cara, não os reis dominam Deus, que domina Deus, é Deus que domina os reis, cara, da terra. Então ele se sentia soberbo, cara, não, eu construí Babilônia, cara, eu edifiquei a Babilônia, cara, eu sou mais poderoso do que todos os deuses, cara, eu sou o chefe. Quer dizer, essa pretensão que ele tinha, que ela acabou custando caro. Que ele ficou 7 tempos vivendo como animal, como bicho. Então por isso que fala aqui que ele foi posto em 2 pés, que ele foi dado a mente de homem, que era para ele pôr na mente que Deus é soberano, que Deus é que reina sobre todos os reis aqui da terra. Essa é a interpretação do capítulo do versículo do versículo 4 do capítulo 7, que era do primeiro reinado, que é a Babilônia. O versículo 5 do capítulo 7. Continuei olhando, e eis que segundo animal semelhante a um urso, que se levantou sobre um dos seus lados na boca, e entre os dentes trazia 3 costelas, e lhe diziam, levanta, devora muita carne. O que significa isso? Um urso com 3 costelas na boca, que ele levantou-se de um lado. Desse tipo que eu estou fazendo aqui, ó, um lado. Ele levantou por esse lado aqui. O que significa? O urso significava a Medo-Pérsia, que era aqui significa peitos e braços do capítulo 2, que eram os peitos e os braços da estátua, que significa a prata, que era mais fraco do que o ouro, né? Que ela tem menos valor do que o ouro, né? A prata tem menos valor. E o urso é mais fraco do que o leão, né? Então, por isso que viria depois de Babilônia. E o urso, que significa as 3 costelas na boca. Que elas são 3 conquistas, que era da Medo-Pérsia. 3 conquistas que eles conseguiram, que era entre a invasão da Babilônia. E as 3 conquistas deles foi a Lídia, que era em 547, antes de eles invadir a Babilônia, que eles conquistaram o reino da Lídia. Depois, em 539, com a queda da Babilônia, né, que eles conquistaram a Babilônia,
E o Egito, depois que tinha conquistado a Babilônia, já que estava se restabelecido em Babilônia, eles conquistaram também o Egito. O Egito teve 2 derrotas. Teve a derrota para a Babilônia, que era a própria Babilônia, e depois a Medo-Pérsia derrotou de novo o Egito em 526. Então, quer dizer, as 3 costelas na boca significam as 3 conquistas que a Medo-Pérsia conquistou, que era antes de derrubar a Babilônia e durante a sua soberania na Babilônia. Então, quer dizer, por isso essa expressão, levanta e devora muita carne. Que ele devorou, ele comeu muita carne, devorou, derrotou 3 reinos que eram poderosos da época. Aí o versículo... antes de concluir, o outro coisa eu esqueci de falar. Ele se levanta de um lado. O que significa isso? Se levanta de um lado. Você levanta de um lado porque quando a Medo-Pérsia derrubou a Babilônia, quem sentou no trono para reinar foi Dario, que era tio de Ciro. Então Ciro era o chefe dos Medos e Pérsias, e Dario era o seu sucessor. Mas Dario era tio de Ciro, para você ver. Né? Dario reinou-se por 3 anos no trono da Medo-Pérsia. E depois veio Ciro, depois dos 3 anos de reinado, veio Ciro para sentar no trono. Mas o mais vitorioso foi Ciro, porque Dario não teve batalha nenhuma, né? Teve só a batalha do Egito, em 526, que ele venceu. Mas assim, que foi mais poderoso no poder, que teve mais êxito, foi Ciro. Ciro, que foi mais assim, que teve mais êxito na sua campanha, que era no trono lá na Babilônia, que ele se estabeleceram em Babilônia, que era no trono da Medo-Pérsia lá, que ele teve mais êxito do que o seu sobrinho Dário, com o seu tio Dário. Esse foi a expressão se levanta-se de um lado. E depois, né, no versículo 6, depois disso continuei olhando e eis aqui outro semelhante a um leopardo. Leopardo, você sabe que é um animal rápido, né? Que é o animal mais rápido que tem na vida selvagem, né? E ele tem uma velocidade que é impressionante. E aqui está falando, um leopardo tinha nas costas 4 asas de ave, quer dizer, ele já é veloz. 4 asas de ave, quer dizer, uma ave voa rápido, né? Então, quer dizer, ele dominava, ele corria mais rápido do que ele já corria, né? Então, quer dizer, deu mais ainda velocidade para ele. E tinha também este animal 4 cabeças e foi-lhe dado o domínio. Quer dizer, o que significa 4 cabeças? Antes das 4 cabeças, eu vou falar que Alexandre o Grande era o chefe da Grécia. Aqui está falando da Grécia, que é inferior à prata, né, que é o bronze, o quadril de bronze, né, que é inferior à prata. E esse reino é de Alexandre o Grande, que era a Grécia. Ele conquistou o trono da Grécia e outras conquistas rapidamente, em 10, 11, até 12 anos. Que um chefe do reinado conquista em 20, 30 anos, as suas conquistas, Alexandre o Grande conquistou menos que isso, conquistou em 10 a 12 anos, foi rapidamente. Eu tenho aqui marcado aqui, em 336 a.C., ele conquistou o trono da Macedônia, a Macedônia era Grécia e Macedônia, né, que eram países juntos, né, que hoje é só a Grécia e tem também o país da Macedônia. Eles são separados hoje, mas na época eram juntos. E em 334, a Batalha de Granico, que foi 3 batalhas para conquistar a Grécia, conquistar o seu reinado, que era com a batalha com as Medos e Pérsias. Teve 3 batalhas. A primeira em 334, a Batalha de Granico,
Em 333, a Batalha de Isso, e em 331, a Batalha de Gaugamela. Quer dizer, em lugares diferentes, teve três, eles venceram as 3 batalhas, mas a última foi para ir com apenas 300 homens, hein? A Grécia derrotou a Medopérsia com apenas 300 homens em seu exército. Aí também em 331 fundou Alexandria. Alexandria era uma cidade, né, que ele fundou em outro estado, né? Quero me aprofundar mais sobre isso, depois eu falo para vocês, né? E depois, em 323, conquistou a capital em Babilônia, quer dizer, que ela se assentou em Babilônia em 323. Primeiro ele se assentou em Alexandria, que ela reinou em Alexandria, e 8 anos depois que ela foi reinar na Babilônia. Mas reinou por pouco tempo na Babilônia, né? Chegou na Babilônia, reinou um pouquinho, que ele morreu no mesmo ano, em 323. Deu um surto nele lá, com problemas cardíacos, que ele acabou morrendo. Ninguém sabe o certo do que aconteceu com ele. Então, quer dizer, conquistas em 10 a 12 anos aí que foi rapidamente, que outros conquistam a mais aí de 20, 30 anos, ele conquistou rapidamente o trono aí da Grécia, sobre a Medopérsia. Vamos lá, o versículo 7 agora. Depois disso, eu continuava olhando nas visões. Quer dizer, eu esqueci também de falar, as 4 cabeças, né, depois da morte de Alexandre o Grande, as 4 cabeças significavam os generais de Alexandre o Grande. Porque a família de Alexandre o Grande não tinha ninguém assim que era capaz de assumir o trono do irmão, ou do sobrinho, né? Então, quer dizer, não tinha. Então, 4 generais disputaram o trono. Para não ficar aquela briga, né, com os outros generais, eles decidiram. Então, nós 4 vamos reinar na Grécia, né? Que foram os generais, eu vou pôr o nome para vocês, depois na descrição aí, né, sobre quem eram os 4 generais. Agora o capítulo 7. Depois disso, eu continuava olhando nas visões da noite, e eis aqui o 4º animal, terrível e espantoso, e sobremodo forte, o qual tinha grandes dentes de ferro. Ele devorava e fazia em pedaços e pisava aos pés que sobejava. Era diferente de todos os animais que apareceram antes dele, tinha 10 chifres. Era diferente dos outros animais, do leopardo, do urso e do leão. Era diferente. E que significava assim, que era forte, pisava, dominava? As pernas de ferro da estátua. Era Roma, que eu tinha falado. Que era um reinado que era maléfico, que era um reinado que